Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Mulheres Curando Mulheres. Esse é um espaço para que mulheres possam contar suas histórias de vida, suas verdades íntimas e possam, através da fala, ajudar na cura e libertação de outras mulheres. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Liliane Alves. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Olá a todos, obrigada, Tati, pelo convite. Que coisa boa! Gente, a história de hoje dessa mulher incrível, ela vai falar sobre o perdão, esse poder transformador do perdão. E é uma mulher privilegiada, porque assim, eu tive um pai, tenho um pai, né? Então você teve 3 pais. Pois é, 3 pais. 3 pais, imagine, um é bom, 2 é pouco, um é bom, um é pouco, 2 é bom e 3 é mega suficiente. Mas vamos lá. Lil, me conta aí, como é que tudo começou? Então, eu tenho meus pais biológicos, minha mãe morreu no meu parto e meu pai, ele me deu, né, assim, me mandou para um casal que seriam os meus padrinhos. Sim. E me colocou na caixinha de sapato e me mandou que a parteira, naquela época era a parteira, né? Meus pais moravam numa roça, era um lugar bem simplório, sem condições. E aí ele, na hora lá da situação, ele se viu numa situação difícil e me deu. Sua mãe faleceu no seu parto? Faleceu no meu parto. Ok. E aí eu fui criada por um casal maravilhoso que me deu todo o amor, todo o carinho. Fui pra uma família mega bacana, assim, super amorosa, onde eu tinha 4 irmãos, homens mais velhos, super protetores. Então, assim, eles... Você era caçulinha? Era caçulinha. Caçulinha, a gente já sabe, né, gente? Caçulinha, mimadinha, mimada. Muito. Ah, que coisa boa. Eu e minha mãe éramos as únicas mulheres da família, então eram todos os mimos Possíveis. possíveis. Isso mesmo. E Lil, vou chamá-la de Lil, viu, gente? Lil, qual foi o momento dessa trajetória que essa história deu uma mudada, né? Então, foi quando eu fiquei sabendo que eu era adotiva, porque até então tudo corria normal, assim. Quando eu era pequena, eu tinha minhas coleguinhas e eu observava, assim, muitas delas me questionavam: sua mãe é mais velha, sua mãe é bem mais velha que a da gente. Então, tinha esse questionamento e realmente internamente eu me questionava, né? Eu não entendia aquilo, não fazia aquela relação. Que idade quando você começou a perceber algumas diferenças? Então, eu devia ter acho que eu não tinha nem 10 anos ainda, né? As meninas me cobravam. E um desses meus irmãos, eu tinha 4 irmãos, um desses meus irmãos, que era o mais novo, ele me assumiu como tutor. Então, meus pais eram agricultores, então eram pessoas muito simples também, e ele me assumiu, né? Então, tudo relacionado à parte financeira era com ele. E eu, como ele tinha filhos da minha idade praticamente, fomos criados todos juntos, eu comecei a chamá-lo de pai também. E desde pequititica, né, eu chamo ele de pai. Ou seja, o pai biológico, esse pai que lhe colocou numa caixa de sapato e entregou aos seus pais adotivos. Isso. Aí vem os pais adotivos e outro pai agora, que é esse pai que começou a se mostrar o pai que está ali no cuidado, assumindo todas as responsabilidades, né? E que ele também assumia com os pais dele, ele fazia por todos ali. Então, ele tinha muito carinho realmente. E você falou assim, quando foi que isso mudou? Sim. Isso mudou, a sogra dele morava com ele, eles moravam em outra casa, e a sogra morava com ele e ela tinha ciúme da forma como ele me tratava. E aí, uma certa feita, ela me chamou e virou pra mim e disse: você não é dessa família, você não é filha de verdade. E, enfim, falou assim, né, que eu não era deles, não era uma... Não era o que você achava. E aí, assim, eu era muito pequena quando eu soube, então na hora eu não processei aquilo ali de forma bacana. Quer dizer, não processei, assim, levei numa boa. E fui pra casa, tempos depois, a gente estava assistindo Sessão da Tarde, eu e meu outro irmão, como a gente sempre fazia lá. Sessão da Tarde. É, vocês sabem o que é, vamos
combinar vamos combinar que é da geração assim, né? Nada, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente estava assistindo Sessão da Tarde, só nesse dia só tava eu e ele. Sim. E aí eu virei para ele e falei, irmão, a sogra de meu pai, porque Sim. ele eu chamava de meu pai, Sim. e meu pai adotivo eu chamava de painho. Ah, tá. A sogra de meu pai disse que eu não era filha de minha mãe, que eu não era parente de ninguém aqui. Sim. E meu irmão, que sabia a verdade, deu um pulo assim, deu um pinote do sofá, assustado, né? Ele tava com aquela cara assim, super assustado, e correu, chamando minha mãe. Sim. E aí foi pra ela e comentou, né, que eu já tava sabendo que eu não era filha dela e tal. E minha mãe perdeu o compasso ali. Sim, na hora, ela ficou sem chão. E minha mãe nunca perdoou essa pessoa por ter me falado, porque ela queria ter falado na hora que eu tivesse uma estrutura para poder entender. Na cabeça de minha mãe, ela achava que eu precisava... que ela, no momento, achasse que era a estrutura ideal para você. Ela achava que eu não teria maturidade para compreender uma situação daquela. Né? Então ela achava que eu precisava desse tempo para poder me contar. Tá. Então, assim, ela falou para mim que ela iria falar, mas não daquele jeito. Ela confirmou. Ela confirmou, mas não daquele jeito que ela achava que não era hora, que eu era muito pequena para saber daquilo daquela forma e tal. E aí, eu fui convivendo com aquilo, né? Isso lhe gerou o quê, Lil? Assim, naquela idade, como você fala, por volta de 10 anos, né? Então, assim, o que isso gerou? Qual o sentimento que gerou em você a partir dessa descoberta? Então, eu tive medo, né, de ser devolvida para minha família, que era uma família que não tinha intimidade. Minha mãe passou a ter pânico, achando que em qualquer momento ela poderia me perder. Foi, assim, uma situação complicada, né? Assim, bem difícil para mim e para ela. Assim, o amor da gente não reduziu em nada, muito pelo contrário. Mas eu passei a saber, né, de uma história que minha cabeça ficava... eu não tinha, assim... Eu tinha medo de ficar falando a respeito de se magoar minha mãe, porque ela ficou muito arrasada, muito. É interessante, você ainda se emociona, né, quando você fala dessa história. E o que essa emoção quer dizer? O que esse sentimento hoje, falando de uma outra forma, olhando com a mulher que você se tornou hoje, né? Então você olhar esse cenário de uma forma diferente. O que essa emoção? É um misto de coisas, né? Porque quando eu soube, eu fiquei sabendo sobre uma perspectiva. Hoje, que eu já conheço meu pai, eu tenho uma outra perspectiva. Né? As coisas não eram assim como a gente pensava, como se imaginou. Né? Eu não fui dada de qualquer jeito, eu não fui dada porque ele não gostava de mim. Eu não fui, ele não me mandou para uma outra família porque ele não queria. Né? Depois a gente vai juntando os pontos e vai entendendo que por trás, né, de cada pessoa, de cada situação tem uma coisa maior. Né, tem um motivo para o que se fez. E essas verdades íntimas que estão sendo reveladas aqui, né? Porque assim, a proposta do programa Mulheres Curando Mulheres é justamente esse poder de cura que a fala traz, né? Quando a gente vai expor um assunto, quando a gente já consegue falar desse assunto, é porque ele já foi ressignificado. Né? Demorou bastante. O tempo é de cada um. Você aqui que está nos assistindo, que é mulher, pode também ter passado por uma situação como essa. E tem vários tipos de abandono por parte do pai. Tem o abandono da morte do pai, tem esse abandono que é emocional, né? Então cada mulher pode estar passando de uma forma diferente por isso. E você cresceu agora com essa nova realidade. Nós conversamos um pouco antes, né, de estar batendo esse papo aqui, que um dos sonhos da sua mãe era você ir para a universidade. Pois é, e fui, né, eu consegui, ela tinha os 4 filhos, como eles eram do interior, né, cada um saiu para trabalhar, eles não foram para a faculdade.
né? Depois que se estabilizaram financeiramente, quem quis fazer fez sua faculdade. Certo. E eu entrei na faculdade, então assim, eu terminei realizando um sonho da minha mãe. Foi muito bom. E eu tive meu primeiro baque 2 anos depois, que foi quando ela faleceu. Né? Aí perdi meu chão, assim, completamente. A perda da mãe. Nossa, foi horrível. Foi assim, destruidor pra mim. Uhum. E meus irmãos, Sim. deixa eu me recuperar aqui. Aqui pode tudo, viu, gente? Aqui no nosso canal, a gente dá o espaço justamente porque, por isso são verdades íntimas. Porque a verdade é o que vem da alma, é o que está aqui no espírito. Então, ela não dá pra gente não ver nos seus olhos a verdade do que você sentiu, né? Então, vamos assim, como foi que você conseguiu, de onde veio essa força para você superar essa perda? Então, os meus irmãos disseram, você vai ter que sair da faculdade, vai ter que voltar para cuidar de papai e tal. Sim. E aí, mas assim, eu entendi a situação e voltei, né? Fui com eles, eu comecei com eles e eu terminei voltando. Voltei pronta para ficar com meu pai. E aí... Olha, desculpa, né? Não. Lil, nesse momento que você diz assim, eu voltei para ficar com meu pai, né? A pedido dos seus irmãos. Como você me diria sobre uma passagem bíblica que diz assim, honrar pai e mãe? Eles fariam mesmo por mim. Eles largariam qualquer coisa por minha causa. Então, é o mínimo que eu podia fazer. E aí, conversando com ele falou, você não vai voltar? Você não tem aula? Você não vai viajar para feira? Aí eu falei, não, pai, eu vou ficar aqui com você. Aí ele, como vai ficar? Eu falei, não, vou ficar agora com o senhor. Uhum. E ele disse, não, o sonho da sua mãe era que você fizesse faculdade. Você vai continuar a sua faculdade. Não vou admitir que você largue tudo para ficar aqui. E aí aquilo ali me deu um gás muito grande, sabe? Sim, eu ia, uhum. ficava lá os dias que eu precisava e voltava, porque até então eu estava ficando lá, né? Por conta de custo, de tudo. Você é uma cidade do Recôncavo Baiano, né? Uma cidade chamada Muritiba. Então, de Feira de Santana, onde você estudava, para Muritiba, não era uma poucas viagem, horas da viagem tão extensa. Uhum. E aí eu ia e voltava com mais frequência, ficava com ele, né? Enfim, e voltava para a faculdade, bom, ficava nessa... No bate-volta. No bate-volta, indo e vindo. E para mim não teve problema nenhum, né? Até que a coisa se estabilizou e aí eu ficava, os dias que precisava ficar lá eu ficava. Sim. E tal, mas eu nunca deixei de dar assistência para ele. E pouco tempo depois do falecimento de minha mãe, meu pai teve um câncer de próstata, né? Ele descobriu que teve câncer de próstata e veio para Salvador ficar com meu irmão. Sim. E cuidar, né, desse câncer. Lil, me fala como é essa, assim, é um verdadeiro boom de sentimentos, um turbilhão de sentimentos. Você perdeu a mãe e logo, pouco tempo depois, você saber que seu pai estava diagnosticado com câncer. Então, o câncer, ele traz esse susto, né? Essa situação assim, e agora? Parece que a notícia já é da perda, né? De uma nova perda. E como é que você teve apoio? Como é que você foi? Me conta um pouco. Conta para essas mulheres aqui. Então, eu fiquei a sensação a possibilidade de perder outra pessoa querida, né? Eu fiquei bastante, assim, baqueada, meus irmãos também. Mas a gente fez o que tinha que ser feito, né? Correu o mais rápido possível para poder dar todo o apoio e o suporte para ele. Ali, acho que quem precisava mais de apoio era ele, né? E graças a Deus ele se curou, voltou para o interior, que ele não gosta da capital. Voltou para o interior e tudo correu bem durante um tempo. E aí minha filha nasceu. Né? Eu me casei, sim, né? Enfim, minha filha nasceu. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos e amo muito, meu Deus. Meu suporte, minha base, meu tudo. E
Depois eu engravidei de novo, só que durante essa gravidez meu pai teve um AVC. Tá. E desse AVC ele terminou vindo a falecer. Certo. Ele ficou internado um tempo aqui e faleceu. Ele nem conheceu, né, o meu segundo filho. E aí as coisas foram andando. Tem um fato curioso, né? Porque da relação do nome do seu filho. Ah, é verdade. Eu vou trazer isso, né, gente? Porque assim, É verdade. tem uma relação de que o nome do filho dela é uma relação com o nome do pai biológico dela. Verdade. O meu marido, né? Ele queria muito colocar o nome do filho Zeca. E o nome do meu pai é Zeca, meu pai biológico, que eu não conhecia, assim, não tinha intimidade nenhuma. Sim. Eu sabia quem era, mas a gente não tinha nenhum tipo de aproximação. Então, assim, eu tive uma gravidez, o meu parto foi um parto muito complicado. Meu filho ficou no UTI, neonatal, por um tempo, e eu fiquei internada, né? Ficou preso no hospital e meu marido saiu de manhã para poder fazer o registro do meu filho. Sim. Não me disse nada, ele já chegou com o registro, com o nome Registrado. Ele chegou registrado com o nome Zeca. Quando eu olhei aquilo, me deu um desespero. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para as pessoas? Eu vou ter o nome do meu filho, O nome do seu do meu pai biológico, que não é tem o nome nada. do seu, é igual ao mesmo nome, né? Que não tinha nada a ver com aquele A vida contexto faz umas ali. surpresas, traz umas surpresas, né? Gente, como é que eu vou explicar isso aqui? Antes da minha cabeça só passava isso aqui que eu vou dizer para meu irmão, para os meus irmãos, Sim. para o meu pai, né, que era o meu tutor. Como é que eu vou explicar? Pô, ninguém vai entender nada. Como é que você bota o nome Zeca no seu filho? Sim. Aí foi complicado, eu fiquei numa sinuca de Saia bico, justa. uma como saia se diz, né? justa. Uma saia justa. Liu, e tem um momento, né, nessa trajetória, você se divorciou, não é isso? Isso. Ok. E Divorciei. tem um momento que você... Qual foi o momento que você decidiu que seu coração ficou tocado e aberto para procurar seu pai biológico? A minha separação foi muito conturbada, né? Assim, eu me separei por conta de uma traição. Então foi assim, um sentimento de perda também, né? Assim, enfim, foi um sentimento muito ruim para mim. E aquilo, para mim, trouxe eu fiquei me sentindo assim muito revoltada, né? Uhum. Eu não conseguia perdoar de jeito nenhum. Até que uma tia minha me fez uma proposta: poxa, vamos trabalhar, vamos fazer um grupo de estudo, entre no grupo de estudo, né? Lá no centro, Um grupo de né? apoio, Um grupo né? de apoio, onde você vai trabalhar exatamente as questões que você precisa. E assim Sim. eu fiz, né? Ela me convidou e eu fui com ela. E era interessante que toda vez que eu estava nesse grupo, todo tema que era sorteado era relacionado a perdão. Então, isso era muito forte. Só caía perdão Certo. quando eu estava lá no grupo. Então, eu fui trabalhando isso e isso despertou em mim. Poxa, né, eu não sou uma pessoa rancorosa. E eu estou sentindo é como se tivesse uma nuvem assim, escura, densa dentro de mim, me sufocando. E eu fui trabalhando aquilo e aquilo foi surtindo efeito, eu fui mudando. E eu tenho uma irmã biológica que também foi dada, porque quando minha mãe morreu, ela tinha 1 ano, eu estava recém-nascida e meu pai se viu naquela situação e ela foi dada para a irmã dele levou ela para São Paulo e eu fui dada para o casal que seriam os meus padrinhos. Sim. E numa conversa por telefone com ela falou: irmã, por que você não vai ver nosso pai de verdade? Procure saber como é que ele está não está bem de saúde. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu disse, poxa, já se passou tanto tempo, né? Eu já perdoei tanta coisa que aconteceu de ruim. Por que eu não posso ir lá? E fui passar um São João no interior e pedi para um dos meus irmãos procurar. Você sabe onde que ele mora? Ele falou assim, sei. Você me leva lá? Ele, claro que eu levo. E assim foi feito. Né? Eu fui com meu filho, minha filha... Com o Zeca, né? Zeca. O Zeca para conhecer o avô Zeca. E cheguei lá, para ele foi uma surpresa assim gigante. Nossa, ele ficou emocionadíssimo, chorou bastante. E me abraçou e pediu perdão, que eu perdoasse ele,
que é outra coisa que me emociona. Claro. Qual foi o momento? Esse foi o momento de demonstração de amor que você sentiu com o seu pai? O que você sentiu? Eu senti que as coisas não são como a gente imagina, né? Às vezes a gente cria uma, sei lá, uma imagem de determinada coisa e aquilo pode ser ruim para você. E, na verdade, por trás daquilo tudo tem um outro significado, né? Então eu vi que ali eu vi a mais pura verdade no olho daquele homem. Sabe, quando ele me abraçou e pediu perdão, e eu vi o lugar que ele mora, que era exatamente o mesmo, sabe? Ele não saiu de onde ele morava. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele fez foi correr, né, lá pra dentro, pra pegar a foto do casamento deles. Ah, com sua mãe biológica. Pra eu conhecer que era minha mãe. Você conheceu sua mãe naquele dia? Foi. Então aquilo pra mim foi bem, assim, bem significante. Com certeza. E aí eu fui parando e vendo que os sacrifícios que as pessoas fazem, né, às vezes, por que a gente não entende, né? Não entende. Sim, Né? E aquilo tirou um peso muito grande de mim, mas eu tenho certeza que tirou um peso muito grande dele também. Eu posso lhe perguntar se nasceu uma nova Liliane naquele dia? Nasceu. Nasceu e teve um significado muito importante para mim e para o meu filho também. E eu acho que para ele também foi muito importante, assim, muito bacana. Eu quero perguntar, você mulher, que está precisando nesse momento ainda de acessar áreas na sua vida que precisam de cura, né, dessa libertação. E essa é uma história de transformação pelo perdão. Né? O quanto que esse perdão vem com essa libertação, com essa quebra de correntes. Por quê? Porque é comunicação. A comunicação que não é dito, aí começa a vir as caraminholas na cabeça. A gente vai formulando, né, o que a gente acha que é realidade, que as nossas verdades vão sendo feitas a partir de aparências, né, daquilo que a gente não tem de concreto. E o que mudou de fato na sua vida depois que você liberou o perdão? Eu fiquei muito leve, eu virei outra mulher, né? Eu comecei a conquistar milhões de coisas que eu nem imaginava, eu não sabia nem que eu tinha potencial, tanto potencial para tanta coisa. Quais foram essas mudanças que aconteceram na sua vida que você pode compartilhar com mulheres que ainda não tiveram a vida transformada? Que essas mudanças ainda não chegaram? Eu conquistei coisas pessoais, materiais, eu virei uma mãe diferente, né? Eu sou mais leve, virei uma pessoa mais leve, bem-humorada, não me preocupo mais, assim, não torno as preocupações um fardo, como antes era, né, como acontecia antes. Conquistei minha casa, nunca imaginei, eu queria comprar uma casa, terminei construindo uma casa. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse construir uma casa do nada, e foi assim com muito sacrifício, mas teve um significado muito grande para mim e para meus filhos, né? A gente valoriza cada tijolinho daquele ali, porque foi com muito sacrifício que foi feito, né? Sacrifício de todos, deles também, que eles se sacrificaram, eles terminaram se sacrificando também de alguma forma. Quando eu estava ausente, trabalhando, né? Eu sei que isso também refletiu de alguma forma neles, mas eles sabem hoje que teve o propósito foi maior. Então eu tenho certeza que... E essa mulher bonita, leve, inteligente, bióloga, né, que trabalha com consultoria. Eu já faço tanta coisa. Pois é. Lil, se você pudesse resumir a nossa história hoje, agora, para dizer em uma palavra ou em uma frase, qual é a mensagem que você deixa para essa mulher que ainda não viveu o processo libertador e o processo de cura que você já viveu na sua vida? Eu digo que perdoar é muito importante, né? O perdão é libertador. Que você se permita conhecer o outro lado também, né? Às vezes a gente está ali mergulhado no sofrimento, mas o sofrimento ele é passageiro. E depois tem, né, o pós-sofrimento é muito bom. Então, se permita conhecer. E para você se permitir conhecer, você tem que ter a coragem de dizer assim, a partir daqui eu vou parar.
né? Vai ser de outro jeito. Então, E a gente pode finalizar então com uma passagem que diz assim: quantas vezes a gente deve perdoar? todas possíveis, né? 70 vezes 7. Então, quantas vezes forem possíveis? Por quê? Porque a gente também precisa ser perdoada. Ser perdoada, a gente não é perfeito, Né? Nós não somos perfeitas. Uhum. Somos mulheres sempre em construção. Justamente. Mulheres em processo de cura. cura. Mulheres curando mulheres. Deus seja sempre aqui o canal, o programa está sempre aberto a você. Que bom. Uma história linda, uma história de transformação, e fica aqui para você compartilhar com outras mulheres. Se esse vídeo tocou o seu coração, se esse vídeo lhe ajudou em algum momento da sua vida, compartilhe, acione o sininho e fica aqui atenta. Se inscreve no canal Tatiana Vajão para os próximos vídeos. Super beijo da Tati.